Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, quando nós estaremos estudando a lição de número 5, as consequências das escolhas precipitadas. Em nosso subsídio, nós vamos falar sobre a base das providências divinas e vamos analisar o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 19, quando o apóstolo Paulo, escrevendo esta epístola aos Filipenses, ele disse: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Esse texto nos fala algumas coisas muito claras sobre este aspecto da obra providencial de Deus. Deus é quem supre as nossas necessidades. Na economia da Trindade é sempre atribuído ao Pai o cuidado das suas criaturas, embora a criação seja um ato onde as três pessoas da Trindade participam. Quando estamos em necessidade, somos instados a procurar por Deus na condição de nosso Pai, porque sempre é atribuído de um pai prover para as necessidades de seus filhos. O próprio Senhor é quem nos ensinou essas coisas. Ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 11, "Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem." Precisamos reconhecer as nossas necessidades e buscar a satisfação delas no Senhor. Por essa razão, temos que reconhecer que todas as nossas necessidades supridas vêm do Senhor. O salmista Davi reconheceu a sua necessidade constante, reconheceu que a provisão vem do Senhor. Ele pediu que nunca o Senhor lhe deixasse em padecimentos. No Salmos 40, o versículo 17, no Salmo 70 e também o versículo de número 5, Davi, ele vai dizer: "Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus." Deus supre todas as nossas necessidades. Tudo que é necessário para a nossa subsistência, recebemos dadivosamente de suas mãos. Deus nos supre com as bênçãos da sua bondade. Deus forma de forma que nada teremos necessidade. Quando Deus é nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. As nossas necessidades todas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, são plenamente supridas pelo nosso Deus. O Salmo 34, verso 10 diz: "Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará." Nessa passagem, o salmista comenta que sobre as necessidades dos leõezinhos, que nem sempre têm os seus pais para velarem por eles, mas ele recorda que os que buscam a Deus, a saber, os seus filhos, são plenamente supridos em todas as suas necessidades. Nada do que eles realmente precisam vem a faltar. Deus supre todas as nossas necessidades certamente. Paulo diz que Deus suprirá cada uma de vossas necessidades. O apóstolo não está discursando teoricamente. Ele realmente crê. E a fé, ela é certeza de que essa atividade provedora de Deus não é uma conjectura ou simplesmente uma possibilidade. Ela é uma realidade presente na vida de todos os que amam a Deus. Ele próprio havia recebido a provisão divina para todas as suas necessidades.
todas as coisas de que precisava, ele havia sido suprido, nada lhe faltava. Quando ele não recebia a abundância, ele teve o conforto de Deus na escassez. Quando ele não era honrado, ele aprendeu a viver humilhado. Ele aprendeu a viver contente em todas as situações, porque em todas as coisas o Senhor o fortalecia. Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13. Esse é o contexto do verso acima. Como o Senhor havia cuidado dele em todas as circunstâncias, ele tinha absoluta certeza de que os crentes haveriam de ser supridos com certeza em todas as suas necessidades. Veja a constatação de todas as necessidades supridas no testemunho de um homem experimentado na fé. O salmista escreveu no Salmo 37, o verso 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nesse verso, o salmista dá o seu atestado comprobatório da atividade provedora de Deus. Quando escreve essas palavras, já era um homem experiente na sua vida com Deus. Não era um moço entusiasta com as primeiras bênçãos da bondade do Senhor, mas um homem experimentado na fidelidade de Deus. Por essa razão, disse que nunca havia presenciado um homem reto em desamparo e, além disso, nunca havia visto a descendência de um homem reto viver na mendicância. Alguns esclarecimentos são necessários aqui. O texto não está dizendo que Deus vai suprir todas as coisas que eu quero ou as coisas que eu acho que são necessárias, mas aquelas coisas que Deus vê como básicas e indispensáveis em nossa vida. Ainda assim, mesmo que Deus supra todas as nossas necessidades, devemos nos recordar que Ele não faz isso de uma vez. Por vezes temos que esperar muito tempo para que percebamos o socorro de suas mãos. Às vezes Ele é demorado em socorrer-nos, mas o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Deus supre as nossas necessidades num alto padrão. Paulo diz que as nossas necessidades serão supridas segundo a sua riqueza em glória. Quais são essas riquezas de Deus? O Salmo 50 responde parcialmente essa pergunta. Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todo o universo é dele, não há nada que ele não possua. O capital divino é ilimitado. As possessões de Deus nunca se perderão. Nunca Deus entrará em bancarrota ou falência. Somos supridos em todas as necessidades porque Deus tem um tesouro inexaurível. Para Deus suprir cada uma das necessidades, Ele precisa ter tudo nas mãos. Porque nós precisamos de tudo. Não há nada que venha de nós mesmos. O texto fala que o suprimento de Deus é glorioso. O texto não diz que seremos supridos na glória celestial, mas o que Ele fará conosco enquanto ainda estivermos nas presentes condições deste mundo. O que Ele está dizendo é que a provisão será sempre gloriosa, sempre haveremos de receber em consonância com as riquezas de Deus. Deus supre as nossas necessidades em Cristo. As riquezas que recebemos de uma forma gloriosa no suprimento de nossas necessidades deve ser sempre entendida como sendo mérito de Jesus Cristo. Mesmo abençoados os homens, segundo a sua riqueza em glória, não existe nenhuma provisão divina que não tenha sua base em Jesus Cristo. Ele é merecedor de todas as bênçãos que Deus nos dá, inclusive as suas provisões diárias para as nossas necessidades gerais e específicas. No verso acima, Paulo está afirmando de maneira inequívoca que todo e de que necessitamos tem a sua base na pessoa e obra de Jesus Cristo. Não existe bênçãos à parte de Cristo. Não há meio de se receber
qualquer provisão divina depois da queda, que não tenha os méritos de Cristo Jesus. Como caídos, perdemos os direitos de todas as bênçãos divinas, mas Cristo as merece por nós. A expressão em Cristo é muito significativa. Ela quer dizer que não receberemos nada a não ser que estejamos unidos a Cristo. A certeza que Paulo tem das provisões de Deus estão vinculadas ao Senhor Jesus Cristo, a quem estamos ligados de maneira que ninguém nos pode separar dele. A proteção que Deus também nos concede, e aqui já estamos falando sobre a provisão de proteção, e ele protege as suas criaturas, tem a ver com a provisão de abrigo em tempo de perigo. Deus é o grande protetor a quem todos recorrem das horas de calamidade. Por essa razão que os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Vários nomes são dados na Escritura a esse provedor de proteção. Deus é chamado de torre forte, rocha de refúgio, fortaleza, libertador e outros nomes. A proteção na torre forte, por exemplo, quando o povo de Deus está sendo perseguido pelos inimigos, ele corre imediatamente para o seu refúgio, porque ele reconhece que somente em Deus há provisão de proteção. Então ele clama. O Salmo 61, versos de 2 a 3, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Por causa do monte de Deus, muitos filhos vieram a ser perseguidos frequentemente. Os filhos sentem-se fortemente abatidos, porque as perseguições são tribulações doloridas. Somente quem foi perseguido por causa do nome de Cristo conhece as dores das discriminações. A Escritura diz que ele é um bem-aventurado, porque ele encontra refúgio no Senhor. Sem o refúgio do Senhor, há o desconsolo e ficamos à mercê da maldade dos homens. O salmista reconhece que ele não pode chegar sozinho à pedra de proteção, porque ela é alta demais. Então ele pede a Deus que o conduza aos lugares altos de segurança, onde o inimigo não pode atingir. Essa pedra alta, ou uma construção alta, é chamada de torre forte. Nas cidades fortificadas, geralmente nos cantos delas, haviam torres altas e fortes onde as armas dos inimigos não conseguiam atingir. É nesse contexto que devemos entender essas expressões do salmista. Deus é essa rocha alta em quem encontramos abrigo. Por causa da nossa limitação e também por causa da nossa fraqueza, precisamos desesperadamente do abrigo da provisão divina. E nesse sentido, nenhuma rocha há como o nosso Deus. A proteção da menina dos olhos, quando os seus filhos estão em perigo e carecem de refúgio, eles oram. Guarda-me como a menina dos olhos. Salmos 17, 8. Essa é uma forma bastante bela de Deus proteger o seu povo. Nada há tão bem guardado e protegido em nosso organismo como os nossos olhos. O cuidado é tão instantâneo que nem exige que o nosso cérebro seja acionado intelectivamente. De um modo imediato, protegemos aquilo que nos é tão claro, ou seja, tão caro. Da mesma forma, Deus protege de modo maravilhoso aqueles que lhes são caros, sendo o Deus presente de modo direto, trazendo refúgio para nós quando a tempestade aparece. Quando Davi fez essa oração, ele estava pedindo por proteção completa. Na providência divina, a menina dos olhos é protegida com cuidado especial e habilidade extrema. Aqueles que estudaram a anatomia dos olhos sabem da importância da proteção da pupila dos olhos. Ela é protegida pelos cílios, pelas sobrancelhas
e pela pálpebra. Ela é protegida completamente porque os nossos olhos são a parte mais sensível de nosso corpo. Por isso, a protegemos de todos os elementos estranhos que possam aparecer com todos os outros órgãos que temos à disposição. A proteção que os braços, as mãos dão aos olhos evidenciam uma proteção de maneira completa. Davi queria exatamente esse tipo de proteção da parte de Deus. Ser guardado como a menina dos olhos é ser protegido completamente, tanto dos inimigos externos como internos. Precisamos ser protegidos das tentações que vêm de fora e das que vêm de dentro de nós, que procedem de nossa própria natureza pecaminosa. Somos a cada instante expostos a todo pecado, à malignidade dos homens, às heresias, aos falsos profetas, inimigos que nos cercam de todos os lados. Precisamos ser guardados por Deus, a fim de que sejamos guardados imunes das coisas que podem nos ferir. Deus é o único que nos pode dar esse tipo de proteção. Por isso Davi pediu que Deus o guardasse como a menina dos olhos. Quando Davi fez essa oração, ele está pedindo por proteção ininterrupta. Creio que não existe órgão em nosso corpo tão bem policiado e vigiado como os nossos olhos. Eles são guardados sempre. Há alguma vez em que você não proteja seus olhos? Mesmo querendo, deixou de proteger os seus olhos. A proteção da menina dos olhos é instintiva e ininterrupta. Até para pingar remédio nos olhos é difícil, porque o protegemos ininterruptamente. Mesmo quando você dorme, você tem a menina dos seus olhos guardada, porque a proteção não somente é ininterrupta, mas ela é também involuntária. Isso era exatamente o que Davi estava pedindo para Deus, porque no dia em que Deus deixar de nos guardar, haveremos de perecer. É como se Davi tivesse dito a Deus: não me deixes de guardar um minuto sequer, porque se tu não me guardas, eu caio em tentação, eu me iro facilmente com as pessoas, eu perco o controle sobre mim mesmo, e muitas coisas erradas eu faço. Então ele disse: guarda-me como a menina dos olhos, ó Senhor. Portanto, procure constantemente a proteção divina. Não comece o seu dia sem pedir a sua proteção. Termine o seu dia dizendo: guarda-me em teu amor, pedindo-lhe que ele o guarde do mal e que não o deixes cair em tentação. A proteção debaixo das asas é também dito que Deus nos protege quando a Escritura usa a figura da galinha cobrindo os seus pintainhos, colocando-os debaixo das suas asas. Quando carecem desse tipo de proteção, os seus filhos dizem: esconde-me à sombra de tuas asas. Salmos 17:8, a parte B. Sabedor disso, o salmista reconhece de modo categórico como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra de tuas asas. Como pintainhos medrosos e indefesos no meio da tempestade, ficamos ali protegidos. Enquanto os trovões ressoam fortemente e o aguaceiro desce sobre a terra, permaneça protegido debaixo de suas asas. Por isso o salmista diz: à sombra das suas asas me abrigo até que passem as calamidades. Mesmo quando a tempestade continua, debaixo das asas protetoras de Deus, não temos nenhum temor. Aliás, até temos expressões de alegria, que são os sentimentos aliviados de quem recebe essa provisão divina. Não é à toa que dizemos: à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. São belíssimas as ideias de Deus como sendo o nosso protetor no meio dos perigos e refúgio no meio do temporal. Todavia, não podemos ser tão ingênuos em pensar que Deus nos protegerá de todos os perigos e será nosso refúgio, livrando-os de todas as tempestades.
Ele nem sempre protege todos os seus filhos igualmente, nem sempre em todas as circunstâncias. É certo que quando há proteção e refúgio, essas coisas procedem dele, e é a ele que devemos recorrer, mas não é promessa dele que isso acontecerá em todas as ocasiões e para todos os seus filhos. A Escritura é farta de exemplos que ilustram o que acabo de dizer. Herodes matou a Tiago ao fio da espada, Atos 12, 1-2, mas Deus libertou Pedro das mãos de Herodes, Atos 12, 11. Deus curou através de Paulo ao pai de Públio, que estava com forte disenteria e febre, Atos 28, 8. Mas através do mesmo Paulo não curou a Trófimo, de quem Paulo disse quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. 2 Timóteo 4:20. Deus não estava debaixo da obrigação de proteger quem quer que seja, pois a manifestação da sua bondade, nesse caso, também é dependente da sua vontade. Certamente houve um santo propósito das duas atitudes de Deus, a de salvar um e a de não salvar outro, curar um e não curar outro. Não cabe a nós ficar arranjando explicações para os atos de Deus. Deus reserva para si o direito de proteger quem quer dos seus filhos e quando quer, e tudo ele faz ou deixa de fazer para a manifestação da sua glória. Algumas coisas doloridas e desastrosas que acontecem em nossa vida ficam sem ser entendidas. Não sabemos o propósito final delas, mas é da economia divina agir de modo como sempre age, protegendo ou deixando de proteger. A prerrogativa de provisão, de proteção é dele, como também é dele a de não exercer a provisão como desejamos. Por ignorar essas poucas observações é que muitos crentes ficam desapontados quando Deus não lhes protege como esperavam, acabam achando que Deus tem a obrigação de lhes dar abrigo em todas as horas, tornam-se a si mesmos credores dessas bênçãos divinas. Quando não acontece como esperavam, ficam desapontados e acabam amargurados com Deus. Temos que compreender que é Deus quem prepara a nossa mesa perante os nossos adversários. É Ele quem restaura a nossa saúde ou nos faz ficar de cama. É Ele quem protege a nossa vida dos desastres, mas também é Ele quem nos faz perecer no vale da sombra da morte. Em todos os casos Ele está conosco, seja nas tempestades ou na calmaria, mas é dele a prerrogativa de agir, nos protegendo. Quando Ele deixa de exercer essa proteção, Ele está conosco, nos consolando no meio da nossa dor. Portanto, nunca torne Deus o devedor da sua proteção, nem você o credor dela. De qualquer forma, sendo protegido ou não, você habitará para sempre na casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Que Deus seja com você e toda a sua família. Não perca a escola dominical na sua congregação e participe sempre. Deus tem bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade.